É isso daí, galera do programa Curtição. Agora vamos mostrar umas curiosidades para vocês. Vamos falar sobre arreio, sela, conhecer um pouco sobre isso e saber como que é feito isso daqui. Curiosidade agora no programa Curtição. Por amar quem está distante e viver com quem não ama, eu sei que você também da mesma sina se queixa. Estou aqui ao lado do Reginaldo. Tudo bem, Reginaldo? Bem, Lick. Você que vai contar um pouco dessa história pra gente, mas antes de iniciar essa história, de onde veio essa vontade de fazer selas, arreios? Na verdade, assim, há algum tempo atrás, né, eu trabalhei numa selaria aqui em Botucatu e eu percebi que eu tinha uma certa afinidade com o trabalho, né? Mas o tempo passou, a gente acabou indo trabalhar em outras empresas, né? Trabalhei na ferrovia, trabalhei numa outra empresa calçadora de ônibus em Botucatu. E de uns tempos pra cá, falei, vou me dedicar, acho que como hobby, né? Pra fazer esses trabalhos com couro de novo. E aí comecei a fazer os modelos, né? Que, como vocês podem ver aqui, nós temos o modelo de alguns arreios, né? E para que o povo também possa saber, existe uma diferença entre um arreio e uma sela, né? E um arreio, por exemplo, um porta-capela ou cutiano, depende de como ele é chamado, como cada região, né, chama de um jeito. Ele é um arreio que ele tem uma armação, né, de madeira. Depois ele é enervado em couro cru, né? E daí depois você vem acrescentando os acessórios até que chegue no produto final. E já a sela, ela é um tipo de acessório de montaria que tem uns formatos, um visual mais diferenciado do arreio, né? É mais assim para você usar para passeio, para uma lida, né? E também depende da preferência da pessoa, né? Tem pessoa que realmente gosta muito de sela e tem pessoa que realmente gosta muito de arreio, né? Então aí vai da preferência da pessoa, né? E aqui estão os modelos, né? Aqui nós temos um modelo do arreio porta-capela, né? Que são as cabeças dianteira e a traseira, né? O que eles chamam de talabardão, que é essa parte aqui onde vai ficar embaixo da aba do arreio, né? Aqui o que eles chamam de atanado, que é a parte que vai ser do suador, né, do arreio. E aqui a aba, que é o que faz a cobertura final do produto, né. E depois aqui nós temos algumas etapas do processo, né. Esses aqui vão ser os suadores do arreio, né? E fica direcionando o cavalo na parte que ele soa bastante, por isso que já é o nome suador, hein? Eu acredito que foi por isso que deram o nome de suador, né? Porque quando você vai encilhar no cavalo, né? Você põe os bacheiros, né? Em cima do animal, aí depois você põe o arreio. Então essa parte que apoia nas costas do animal é o que eles chamam de suador. Ele tem um detalhe que ele é meio macio, assim, né? Ele é diferenciado das outras partes do couro. Justamente, esse daqui é um couro mais especial, né? Vamos dizer assim, que eles chamam de atanado. É um couro resistente, porém ele é mais mole, né? Que é justamente para na hora que você for encher o suador, né? Com palha de arroz, ele vai adquirindo o formato e enchendo. Uma aba, né? Que ela só foi cortada, né? Conforme o molde, né? E uma outra que é a aba bordada, né? Depois do processo de fazer todo o trabalho de bordar a aba, né? Aí você pode ver que realmente é uma diferença significativa, né? Mas fala pra mim, assim, esse bordado aqui é uma peça que você tem prensa em cima disso daqui e ele forma esse bordado ou é feito manualmente, pedacinho por pedacinho? Justamente, ali que esse bordado aqui, cada tipo de bordado aqui é uma ferramenta, tá? Essas ferramentas, na verdade, a maioria delas fui eu quem fez, né? Então é batida, né? Uma por uma. Um jogo de paciência, um quebra-cabeça. É um jogo de paciência, realmente assim. Mas para quem gosta é um trabalho muito, muito gostoso, né? Que eu não vejo a hora passar. Às vezes minha esposa tem que me chamar para entrar, porque senão... Nem almoçar, nem jantar, não. Passa o dia. Jantar. Como eu disse, você tem a armação em madeira, né? Aí ela é enervada em couro cru, para dar mais resistência pro
para armação, né? E depois você vem colocando os acessórios, né? Que nem aqui é um acabamento traseiro, né? E aqui vocês podem ver a colocação dos percevejinhos latonados, né? E aqui é a cabeça dianteira, né? Com a colocação também dos percevejinhos latonados. E depois você vem fazendo as outras etapas, né? Que no caso como eu comentei, né? O suador ele vai vir aqui embaixo, né? Depois que ele tiver completinho, né? Feito, tudo certinho, enchido com palha de arroz e tal, né? E aí depois ele vai ser encaixado aqui, né? Preso, pregadinho, né? E depois vem a parte como eu estava comentando, da parte mais bonita para dar o tchan ali. Isso, onde aquele esqueletinho feio começa a ganhar uma forma mais bonita, né? Aí aqui vem a aba dele e depois aqui vem o que a gente chama do travessãozinho do loro, tá vendo? Que é onde vai ser colocado o estribo para o cavaleiro poder ter acesso, né? Reginaldo, mostramos um pouco a etapa para chegar à produção de um arreio. Aqui é um finalizado, né? Isso. E você está com um material aqui na sua mão que você falou que está até com dó se for precisar vender, né? Mas ficou muito bonito. Dá para perceber que você tem um dom mesmo, hein? Na verdade é assim, né? É uma brincadeira que eu costumo fazer, né? Ali que realmente tá ficando muito bonito, mas é para comercializar com certeza, né? E como eu tava comentando lá do lorinho do estribo, né? Esse daqui, depois de pronto, aí você vai colocar, vou colocar ele aqui por cima só para demonstrar, tá? Aí você coloca ele aqui assim, né? E você faz a costura, como vocês podem perceber aqui, tá vendo? No porta-capela normalmente é 4 em cima, né? E 3 embaixo, costurado com couro cru, que é para o cavaleiro poder ter acesso, né, ao animal, ao arreio. Então ele vai pisar ali no pé esquerdo normalmente, algumas pessoas não sabem, mas normalmente o animal se monta sempre pelo lado esquerdo, sempre. E pode ter animal que inclusive, se você for montar pelo lado direito, ele estranha isso e derruba você. Então aí esse lorinho do estribo, né, o loro é o acesso pro cavaleiro. Reginaldo, esse aqui tem uma banana aqui na frente, outra banana aqui atrás, é o arreio banana. Justamente, Lick. Tá aprendendo aqui. Isso, justamente, como eu comentei, né, entre os arreios nós temos vários tipos, né? Então esse daqui é chamado de banana, justamente por quê? Porque ele tem esse formato aqui na cabeça, né, dianteira e na cabeça traseira, parecido com uma banana. Então justamente esse arreio é chamado de banana. E como eu comentei também, esse arreio ele não usa nenhuma estrutura de madeira, nem nada, sabe? Ele é só feito com couro, completamente feito com couro. Então tem pessoas que preferem o arreio banana, né? Como vocês podem perceber. Então ele tem as abas de couro aqui do lado, né? Esse daqui ainda falta concluir, né? Que ainda tem que costurar o lorinho do estribo e costurar aqui a frente dele. Então, como vocês podem perceber, ele é um arreio que é feito inteiramente de couro, tá vendo? Ele não tem nenhuma armação, tanto é que ele se movimenta, tá vendo? Ele se adequa à estrutura do animal. Reginaldo, aqui são os equipamentos que você usa para cortar o couro, para fazer desenho no couro, para costurar o couro. Justamente, Lick, aqui tem algumas, né, das ferramentas que são utilizadas no processo de fabricação. Aí eu deixei mais ou menos organizado aqui para vocês terem uma... Aqui são as agulhas, né? Aqui são os bordadores primitivos que eu mesmo fabriquei, né? Os desenhos são seus. Os desenhos são meus, né? Na internet, na verdade, tem uns pinos, né, que eles chamam de craft tools, são importados, umas coisas muito bonitas, né, que eu pretendo também começar a comprar para você também melhorar a qualidade do seu produto, né? Mas a princípio eu estou utilizando essas ferramentas que eu mesmo fabriquei. Então aqui essas ferramentas aqui são as de bordar, né? Essa daqui, por exemplo, é a que eu fiz esse bordado central, né? Isso. Esse outro bordadorzinho de borda, né, é o que é utilizado para fazer essa figura aqui, ó. E é batido um a um, ali. Um a um você vai fazendo. Você coloca ele aqui, ó, o desenho dele aqui. Você coloca aqui e dá uma martelada em cima. E dá uma marretada em cima, justamente, né? Aí como você tem essa linha de guia, né, que é esse descarnadinho no couro que é feito com essa ferramentinha aqui que o seu dito de César Neto que fez pra mim, né? Então você põe ele na borda e aí você cava
e já serve de guia também depois para você bater o bordador. E tanto é que você tem que se preocupar com todos esses detalhes, né? Você tem que saber a distância para que caiba o bordado, para que não fique em cima do risco de uma outra ferramenta que a gente chama de bisec, né? Que tá aqui o bisec, vocês poderem perceber, porque eu que fabriquei esse também. E então você tem as guias, né? As referências para que você faça tudo dentro de um determinado espaço para que o trabalho fique da melhor maneira possível, né? As outras ferramentas têm que ser bem afiadas também, né? Porque o couro não é fácil de cortar. Não, justamente, Li, que aqui também tem umas ferramentas que tudo eu que fiz, né? Pode ver que é com cabo de chave de fenda, né? E então para cada tipo de costura você vai ter que usar um determinado tipo de sovela, né? Que a gente chama de sovela. Então, se você for costurar, por exemplo, a cabeça do banana depois na estrutura, né? Você já vai usar uma sovela mais longa, né? Que a quantidade de couro que ele tem que atravessar já é maior, então você não consegue com uma sovelinha pequena dessa, né? Aí tem a faquinha pra gente, que nem fazer essa vamos chamar de descarnar o couro, né? Então para ele assentar melhor na hora do processo de costura. Esse daqui é o que a gente chama de sovelão, que você vai costurar o loro do arreio, né? Que tem que ser meio saradinha a ferramenta para poder atravessar o couro, que também é uma camada grossa, né? Aqui nós temos um outro instrumento que eu também fiz, tá? Que é a chamada meia-lua. Isso daqui corta, que não pode vacilar em momento nenhum, porque realmente é uma ferramenta que corta muito. E essa daqui eu fiz com um facão de cortar cana. Aí fui passando no esmeril, fui dando uma ajeitada, né? Modelou ele do jeito que você precisa. Do jeito que eu queria, que normalmente é o formato da meia-lua, né? E daí ela é utilizada para cortar couro. Esse daqui, ó, parece um pezinho de cabra, né? Normalmente os desquinadores, eles são retos para frente. Aí eu desenvolvi junto com o seu dito lá de César Neto, eu falei, ó, faz que nem um pezinho de cabra, porque daí ao invés de eu empurrar, eu quero puxar. Então fica mais fácil, e daí você faz esse processo aqui, tá? Que é desquinar o couro, ó, tá vendo? Que isso daqui auxilia ali, que na hora que parece que não, mas na hora que o cavaleiro está em cima do arreio, se tiver os cantos vivos, pode pegar na perna, então incomoda o cavaleiro. Então você usa essa ferramenta para desquinar. E essa outra ferramentinha também que o seu Dito desenvolveu para mim, é que faz esses sulcos no couro, né? Então você regula aqui a abertura que você quer, né? Aí você trava, põe na borda do couro, com carinho, né? E vem fazendo os sulcos. Nós temos dois tipos de linha, né? Que a gente usa para fazer as costuras. E aqui os vazadores, né? Vários modelos de vazadores que são utilizados para fazer os furos no couro, né? De repente tem uma pessoa que tem um problema com uma cinta lá, que já não tá precisando aumentar a regulagem, né? Então, normalmente você usa esse tipo de vazador. Bem trabalhoso, mas assim, normalmente quem tá nesse ramo, né, ele quer porque gosta, né? Porque é um jogo de paciência, do começo ao fim. Fora os furos, né? Que você está trabalhando com ferramenta pontiaguda, cortante, então hoje nem tem que ter segurança, tem que ter paciência e tem que ter o dom para fazer os desenhos, os cortes, tudo isso aí. Justamente, Lick, porque ainda hoje, né, que mesmo com um pouquinho de experiência que a gente tem, de vez em quando tem que correr, acudir o dedo, um corte, porque realmente você trabalha com ferramentas extremamente cortantes e pontiagudas, né? Reginaldo, de quanto tempo, do início ao fim, numa produção do arreio? Olha, para o meu caso, que não tenho tanta experiência, acredito que assim com 4 dias, mais ou menos, vamos pôr uma semana, vale, que eu consigo deixar um arreio pronto do começo ao fim, pronto para ser utilizado na montaria. Do jeito que a pessoa quiser. Do jeito que a pessoa quiser. Se também não souber fazer um desenho, você arruma um jeito de fazer. Faz uma ferramenta nova. A gente tem que dar um jeito, né? Tem que se virar, né, Link? E de repente, dependendo do que a pessoa quer, né? Porque tem pessoa que chega e fala, eu quero liso. Tá, tudo bem, é um gosto dele. Quero preto. Tá, vamos pintar, né? Que nós temos as tintas. Quero natural. Vamos deixar natural. Então, depende. Na verdade, todo e qualquer segmento você tem que trabalhar em função de quem? Do cliente, né? Então, do jeito conforme ele pedir, a gente faz o produto.
senhor que é o proprietário deve barrar a entrada de qualquer e principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café. Foi uma sarva de Parma, gritaram viva pro fazendeiro, quem tem bilhões de pés de cafés por este rico chão brasileiro. Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro, portanto vejam que... Como tudo aqui é trabalho manual, a parte da costura também não é fácil não. Você usa 2 agulhas para costurar e mais ainda... Justamente, ali que aqui eu tenho um equipamentozinho, né, uma ferramenta rústica aqui que é o talo, né? Aí a gente utiliza para prender o couro, né? Você já tem mais ou menos a direção da costura que você quer fazer. Aí você trabalha com a sovela, né? Faz o furo, né? Aí você vem, olha lá, já caçou a agulha, já caçou o furo. Aí você, com a outra agulha, você puxa e já passa a agulha que estava em cima, vai para baixo, ó, tá vendo? Aí depois você puxa, né? Como é uma linha encerada, então ela normalmente ela não volta muito, né? Porque o problema da costura também, aqui eu tô fazendo uma costura simples, mas tem costura que você vai fazer com 2 ou 3 peças de couro. Então a tendência do couro é fazer com que a linha volte, né? O couro vai abrir, a linha vai voltar. Isso, o ponto vai voltar. Então como essa linha aqui é uma linha encerada, então você dá o ponto, dá uma firmadinha e aí ela não volta, né? Mais um jogo de paciência aí também. Mais um jogo de paciência. E o perigo de furar o dedo, né? É como eu comentei, né, agora há pouco, você trabalha com ferramentas pontiagudas e cortantes, então todo cuidado é pouco, né? Eu já enjoei de furar o dedo. Às vezes você está aqui concentrado no trabalho e dali a pouco você tem que correr para acudir porque o dedo tá sangrando, mas faz parte da profissão, né? Faz parte. E vocês acabaram de conhecer como que é confeccionado a parte de arreio, sela, aqui com o Reginaldo. Eu agradeço aí pelo que você fez pra gente aí, passando um pouco de como que é montagem de uma sela. Eu que agradeço, Lick, a oportunidade, né, para que o público possa conhecer um pouquinho, né, do que a gente faz e mostrar aí o trabalho, né, e mais uma paixão do que um trabalho, né. Para quem tem um dom, uma paixão fica fácil, porque parabéns que ficou maravilhoso todo o seu trabalho que você fez. Obrigado, Lick. Eu que agradeço mais uma vez a vocês e estejam à vontade quando vocês quiserem voltar. A casa é de vocês. É isso aí, a gente fica por aqui. Valeu, galera do programa Curtição. Até a próxima. Tchau!